Olá, meus queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Uma manhã fria nessa quarta-feira, pelo menos aqui em Mongaguá, né? Chovendo, fazendo frio, mas os nossos corações são aquecidos pela palavra do Senhor. Quero trazer a nossa reflexão de hoje aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará em minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Olha que interessante essa passagem. Fala de uma situação em que os amalequitas, que era um dos povos que sempre procuravam guerra, né, contra Israel, e nessa ocasião, mais uma vez, eles deram contra Israel, ou seja, eles atacaram a nação de Israel, e por ser um povo mais numeroso, um povo com um contingente maior, então Moisés falou assim para Josué: olha, você escolhe homens valentes, escolhe homens hábeis, escolhe homens fortes, né, prontos para a guerra, e vá pelejar contra Amaleque. Eu, Ur e Arão, nós vamos subir ao topo do morro, ao cume do outeiro, e o cajado dele estava nas suas mãos. A Bíblia relata que, olha que fato interessante, imagina a cena, um monte alto e a planície lá onde estava tendo a guerra. Então Josué, os israelitas bombando lá na guerra contra os amalequitas. Quando Moisés, lá no cume do monte, levantava as mãos aos céus, Josué prevalecia na guerra. Josué prevalecia na guerra. Quando ele cansava de ficar com as mãos levantadas e baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Amaleque superava os israelitas, a ponto de ter uma hora que Ur e Arão resolvem manter a mão de Moisés erguida constantemente. Olha só. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio de espada. Olha que interessante. Quando eles conseguiram, né, armar uma estratégia para que as mãos de Moisés ficassem levantadas constantemente, então Josué venceu o exército amalequita a fio de espada. O que isso nos submete, o que isso nos traz à tona e à realidade, querido? Que nós nada podemos fazer se nós não estivermos debaixo de uma cobertura espiritual. Às vezes nós queremos viver, querido, longe da igreja, longe das pessoas que exercem autoridade, mas isso não é uma atitude que vai fazer de você um vencedor. Por mais hábil, por melhor, por mais preparado que você possa estar. Observe, e se você já leu a Bíblia, se você já leu a história de Josué, né, a passagem onde menciona a vida de Josué, você perceberá que ele era um homem valente. Ele era um homem honesto, digno, qualificado, valente. Era o segundo de Moisés. Tanto que foi o sucessor de Moisés. Deus o escolheu para ser o sucessor de Moisés. No entanto, com toda essa habilidade dele, com toda essa liderança dele, com toda essa capacidade dele, ele, enquanto Moisés não estendia suas mãos ao alto, ele não prevalecia na guerra. Isso nos traz, querido, uma lógica muito
clara, muito transparente de que nós necessitamos de uma cobertura espiritual. Qual foi o papel de Moisés nesse caso? O papel de Moisés foi o quê? Foi estender as mãos aos céus, dizendo: Senhor, nós estamos aqui. E esse ato refletia lá embaixo, onde estava tendo a guerra. Então, automaticamente, Josué estava sob a cobertura espiritual de Moisés, e Moisés em relação a Deus. É assim que nós precisamos ser. Muitas pessoas, e eu já ouvi isso várias vezes, não estou te falando isso porque eu sou pastor, é questão que eu já ouvi isso várias vezes. Não é necessário pastor porque Jesus é o nosso pastor. Você também já deve ter ouvido isso. O nosso pastor é Jesus. Não é necessário a gente ter um pastor, porque o pastor é homem, porque o pastor falha, porque o pastor peca, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo. Não é assim? Mas é necessário, porque foi Deus que estabeleceu assim. A Bíblia diz que ele separou um para pastores, outro para evangelistas, outro para isso, outro para aquilo, fez cada um na sua função. Cada um na sua função. A Bíblia diz que aqueles que exercem autoridade devem ser honrados, devem ser respeitados. Então, antes de você falar do seu pastor, criticar o seu pastor ou os pastores de uma forma geral, tem que tomar cuidado, queridos, que é uma coisa séria. Você está indo contra algo que Deus constituiu. Então, observe que o fato de Moisés levantar as mãos, se nós considerarmos no mundo físico e ponto, não interferir em nada, concorda? Imagina a cena, você brigando aqui, lutando, um cara com a mão erguida lá no morro. Que significado ou que importância isso traria para você que está guerreando? Nenhuma, queridos. A gente sabe disso, nenhuma. No entanto, o fato dele estar lá espiritualmente era fundamental. Era fundamental. Ele, ao erguer os seus braços aos céus, ele estava dizendo: Senhor, nós dependemos do Senhor. E ao mesmo tempo, se fosse Josué lá em cima, Deus não receberia, porque Deus falava face a face com Moisés. Então era necessário, porque Deus quis assim, não adianta ficar questionando. Então, ao mesmo tempo, Moisés era a cobertura espiritual de Josué e do exército israelita. E Deus, a cobertura de Moisés. Perfeito, querido. Que se a cobertura de Deus vem para Moisés, estende-se para a nação de Israel. Moisés sozinho, só ele como homem, ponto, também não adiantaria nada, também não resolveria nada. Um homem comum de braço erguido não ia fazer você vencer a guerra. Um homem comum de braço erguido não vai fazer você ser curado, não vai fazer você arrumar um emprego, não vai fazer você dirimir esses problemas, essas lutas, essas dificuldades que você vem enfrentando no seu dia a dia. Mas um homem de Deus, intercedendo por você, buscando a Deus por você, e se colocando debaixo da cobertura de Deus por você, isso reflete na tua casa, isso reflete na tua vida, isso reflete nos teus negócios, isso reflete na tua saúde, isso reflete na tua família, reflete em todas as áreas da tua vida. Então, esteja sempre debaixo de uma cobertura espiritual. Queridos, não importa se o seu pastor, a não ser que o seu pastor cometa algo assim que não tenha jeito, você vai procurar uma outra cobertura. Mas caso contrário, se ele é uma pessoa de bom testemunho, se ele é uma pessoa honesta, querido, fique debaixo dessa cobertura. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Isso é fato, todos nós precisamos, querido. Aí vai dizer assim, mas e a cobertura espiritual de Moisés? Querido, era Deus direto, foi um propósito de Deus, Deus escolheu. Quem somos nós? Quem somos nós para questionar aquilo que Deus faz do jeito dele, querido? É a mesma coisa, imagina só, você tem, vou fazer uma conjecturação aqui, chula, mas só para você entender.
você tem lá o teu carro, e o teu carro é vermelho, ok? Aí você levanta de manhã, num determinado dia, e fala, vou pintar uma risca amarela no meio do meu carro. Vai lá e faz uma risca amarela no meio do teu carro. O seu vizinho vai falar, você é louco, você está passando... eu cismei, vou passar. Não, mas é feio. Mas eu vou passar. Mas eu não sei o que, mas eu quero passar. Mas não sei o que, o meu carro é meu. E eu faço do meu carro o que eu quiser, o carro é meu. Se eu quiser fazer uma mancha amarela, azul, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser quebrar, se eu quiser amassar, eu faço. É meu, é meu. Entende o que eu estou falando? Nós somos de Deus, criaturas de Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser, querido. É a mesma coisa você querer questionar por que um morre queimado, outro morre em acidente de avião, outro morre de infarto, porque Ele quis assim, olha. Nós somos dele, propriedades dele. Ele vai precisar me desmaterializar um dia, tirar essa carcaça que eu tenho, porque o que vale para Deus é o meu espírito, é a minha alma. Então um dia Ele vai ter que me desmaterializar. E como vai ser? Não sei, querido, não sei. Não sei, e nem você sabe. Então não dá para questionar. Precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual e ponto. Faça isso. Porque quando Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia. Sempre que tiver uma pessoa intercedendo por você, uma autoridade espiritual nessa terra intercedendo por você, você vai prosperar, você vai ter saúde, você vai avançar, você vai vencer suas lutas, você vai vencer suas dores, você vai vencer suas neuras, você vai vencer suas preocupações, você vai vencer todas as batalhas que a vida lhe impor. É importante para você, é importante para a tua casa, é importante para a tua família. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual, permaneça e fala, Senhor, eu quero prevalecer, eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero caminhar, eu quero progredir. E Deus vai te abençoar abundantemente em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe você nessa quarta-feira, que ela seja maravilhosa, cheia de paz, de graça, cheio das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Um grande beijo, pastor Laércio Gasparello aqui em mais uma reflexão para a edificação da nossa vida e alimentação da nossa alma. Fiquem com Deus. Tchau.